No centro da pandemia em Portugal está o Hospital de São João, no Porto. É o hospital com mais infectados e também o que tem o maior número de pessoas precisamente nos cuidados intensivos. Uma equipa da SIC passou um dia na unidade onde estão os doentes mais críticos e acompanhou a linha da frente dos profissionais de saúde. Está bem, Dona Luísa? Consegue levantar o bracinho? Isso mesmo. E assim? Muito bem. Em princípio, daqui a bocado vamos tirar esse tubinho. Está bem? Ok? Muito bem. Boa. É a única dos 11 doentes críticos desta sala de cuidados intensivos do piso 6 do Hospital de São João que está acordada. Todos os outros estão sedados, em coma induzido e, como ela, também a respirar artificialmente. Luísa, de 45 anos, é a que está há menos tempo internada. Entrou na unidade há 6 dias. Os médicos vão tentar tirar-lhe o tubo do ventilador. São poucos minutos e a imagem é igual a outras que nos últimos dias têm sido publicadas nas redes sociais. Retirar o tubo do ventilador é um momento de enorme alegria e satisfação para médicos e enfermeiros. Muito bem, Dona Luísa, portou-se mesmo bem. Espetacular. Senhora. Parabéns. Não é para dizer, mas consegue respirar fundo? Muito bem. Espetacular. Foi muito bem. Muito bem. Está com calor ou frio? Frio? Já vamos resolver isso. Sem ventilador, vai, no entanto, continuar ligada à ECMO, uma máquina externa que bombeia o sangue e substitui o coração e os pulmões dos que têm lesões pulmonares muito graves, como as que são provocadas pela Covid-19. São 5 neste serviço ligados a este equipamento. 1500, podemos? Sim, vamos. Está bom mesmo. Tudo bem, está bem? Tudo bem. O que nós sabemos desta doença do Covid é que os doentes ficam ventilados bastante tempo. Estamos a falar de 10, 14 dias, alguns casos até às 3 semanas. Portanto, é uma doença que demora tempo a tratar e demora tempo a sair do ventilador. Em ECMO, posso dizer por experiências prévias, não, mas prolongadas em que os doentes estejam. Prolongadas em que os doentes estejam 1 mês e meio, 2 meses em ECMO, os pulmões não funcionam quase nada e, de repente, numa semana, voltam a funcionar, retira-se o ECMO e essas pessoas até recuperam totalmente a função pulmonar. Nos cuidados intensivos, todas as preocupações são levadas a sério. Os procedimentos de pôr e tirar máscaras, óculos, batas e luvas são vistos e revistos para que nada falhe. As mãos, lavadas e desinfetadas vezes sem conta. A única forma de impedir o vírus de se propagar e infectar profissionais que, nestes tempos, não se podem dar ao luxo de ficar doentes. Nesta unidade, ainda não houve nenhum profissional que se tenha infectado. Lá fora, obviamente que não temos os mesmos cuidados, temos estas ressalvas e estas noções que começamos agora a ter muito mais presentes, não é? A questão dos puxadores, a questão dos teclados, dos telemóveis, e temos isto muito presente com as nossas famílias e com as pessoas com quem vamos lidar. Evitar o contacto social, sem dúvida nenhuma, é preciso mesmo, é a primeira medida, e depois ter a noção da questão da higienização das mãos, e sempre que tocamos em algum sítio que é tocado por muita gente, é preciso higienizar as mãos. Em termos práticos, o que é que eu estava a pensar fazer? Enfermeira de cuidados intensivos há 15 anos, há 2 semanas que Patrícia está sem folgas e a trabalhar entre 12 a 18 horas por dia. Mas o trabalho não a cansa. O que a desgasta é o distanciamento a que a Covid-19 obriga. O distanciamento que é necessário, mas é muito difícil de gerir, não é? Imagina estar numa cama doente, extremamente doente, e não ter ninguém que lhe é significativo.
Os enfermeiros, os médicos, os auxiliares entram todos equipados, não é? Têm aqueles cuidados todos que temos que ter em uma questão de segurança, mas não têm um toque de quem lhes é significativo, não têm um toque de quem gostam. Não ouvem, vais ficar melhor, não podem ter um beijo, é injusto. Para minimizar o distanciamento, ligam 2 vezes por dia para os familiares ou amigos mais próximos dos doentes, sempre de manhã e à noite. O mais perto que um doente pode chegar à família é através de uma videochamada. O piso 6 do Hospital de São João tem 36 camas de cuidados intensivos e apenas 5 estão ocupadas com doentes que não têm Covid. No andar de baixo, há outra unidade para doentes críticos. Era um serviço de recobro de cirurgias que há 2 semanas foi transformado em camas com ventiladores. Ao contrário do andar de cima, esta enfermaria não tem salas em open space, tem um longo corredor com 15 quartos individuais de isolamento com pressão negativa. Por estes dias, estas vagas de intensivos ainda são suficientes. Qual é o problema? É que, como demora um tempo a sair daqui, as vagas mantêm-se ocupadas. O turnover é baixo. Por isso é que temos de estar sempre um passo à frente, ter bastantes vagas disponíveis para o passo seguinte, porque nós não vamos conseguir dar alta a curto prazo à maioria dos doentes que estão cá internados por Covid. O São João tem já um plano para transformar em cuidados intensivos parte dos serviços de cardiotorácica e neurocirurgia. O objetivo é criar um total de 96 camas com ventiladores. A discussão não é só quantos ventiladores temos, que recursos é que temos, mas também o que é verdadeiramente o melhor para os nossos doentes. E como é uma doença nova, nós temos menos certezas e mais dúvidas do que o habitual. Eu tenho sempre medo dos médicos que têm muitas certezas. Gosto mais daqueles que têm muitas dúvidas. São normalmente aqueles que veem muitos doentes. E nesta doença, então, esta regra ainda é mais importante. As incertezas de que Renato Roncon fala dominam o dia-a-dia de quem está na frente da batalha. Ter ventiladores por si só não chega. É preciso também ter recursos humanos que os saibam usar. E não se formam especialistas em cuidados intensivos em pouco tempo. Houve um grande esforço por redistribuir os recursos, não é? Nos sítios em que tinham menos produção neste momento, houve uma redução da produção e foram redistribuídos. Aqueles que tinham experiência em cuidados intensivos ou urgência, tentamos primeiro fazer essa solução e depois também os outros para serem integrados devidamente. Não se faz um enfermeiro de cuidados intensivos em 2 dias, como deve imaginar. Vamos a fazer o nosso melhor. Passaram 3 meses desde que os primeiros casos apareceram na China. Ainda assim, sabe-se muito pouco sobre esta doença. Apenas de que, em média, 80% dos infectados não têm sintomas ou têm-nos muito leves e que 5% acabam por ficar em estado muito grave. E nem todos têm idade avançada ou doenças associadas. Quem são esses 5% é agora a grande incógnita. O que nós sabemos até agora é que um número muito significativo de doentes com Covid-19 tem um agravamento respiratório progressivo. Também existem alguns, e já tivemos... Nenhuma razão aparente é por... A fisiopatologia da doença implica uma lesão pulmonar indolente, mas progressiva. Claro que isto não é verdade em todos os casos. Nós ainda não sabemos muito bem qual é o subgrupo de doentes que, ao ser internado no hospital, vai precisar a posteriori de cuidados intensivos. Para nós é mais simples perceber aqueles doentes que logo na admissão já são muito graves e, portanto, esses, a não ser que tenham uma tal fragilidade fisiológica, em que aí provavelmente os cuidados intensivos não são provavelmente o tratamento adequado e que estes doentes precisam, mas excluindo esses doentes, os outros doentes que se apresentam de uma forma muito grave na admissão são doentes que precisam ser admitidos em cuidados intensivos e sobre isso não vai haver grande dúvida nem grande divergência de opinião. A evidência científica mundial existente também não ajuda muito. Há poucos estudos e os que existem são baseados em grupos de poucos doentes. Um dos mais recentes foi feito num hospital de Seattle, no início da epidemia, com doentes ventilados, e conclui que mais de 50% dos doentes graves nada ganhou com a ventilação. O estudo foi tema
do briefing diário entre intensivistas e infecciologistas. A experiência internacional que nos diz é que a utilização da ventilação não invasiva de forma inadequada piora o prognóstico destes doentes. Pode ser uma visão um bocadinho trágica, mas não é. É uma visão até muito humana, que é, nós também temos que perceber que a medicina tem os seus limites. Vamos provavelmente estar a enfrentar uma catástrofe de uma maneira até pouco racional e pouco humana, porque nós não podemos artificializar a morte. Não é? Todos os doentes que estão evoluídos favoravelmente não têm necessariamente que morrer nos cuidados intensivos. Eu acho que nós temos que dizer a verdade. Esta doença é muito má. E em Lisboa, daqui a uma semana, o Hospital Curri Cabral vai ficar totalmente dedicado ao combate à Covid. Os outros serviços serão deslocados para o Hospital de Santa Marta, já estão a ser. Ao todo, os polos que fazem parte do Centro Hospitalar de Lisboa Central terão capacidade para 100 doentes em cuidados intensivos, mais 500 nas enfermarias. Mas esse é um cenário catastrófico a que ninguém quer chegar. Se esta guerra fosse como as outras, este seria o paiol da enfermaria. Em prontidão, viseiras, óculos, fatos e luvas descartáveis. Aqui cada soldado tem uma arma diferente e a de Fátima Silva é o balde e a esfregona. Está de sentinela à chegada do doente Covid, transportado em maca contaminada. Entrou há 3 dias no Curri Cabral. Da enfermaria, passa agora para os cuidados intensivos. O agravamento dos sintomas é um clássico nesta doença, mais ainda quando se tem problemas respiratórios. Em 25 pastilhas de lexívia por 5 litros de água, Fátima Silva limpa com rapidez o rastro deixado pela passagem da maca. Até na limpeza, a Covid mudou os procedimentos hospitalares. Entre médicos e enfermeiros, os preparativos para o acolhimento dos doentes implicam vestir 2 batas, dupla proteção para os pés, ajustar os óculos às viseiras. Na sala dos cuidados intensivos é onde as mudanças se notam mais. Nestas salas nós ficamos entre volta de 3 horas. E depois é a circulação do CO2 com estas máscaras que acabamos por respirar uma atmosfera muito rica em CO2. Isso torna-nos, ao fim de 2 horas, começamos a ter lentidão de movimento. Mais lentos. Deste lado do vidro, a zona limpa de Covid. Do lado de lá, fica a sala contaminada, uma das várias unidades de cuidados intensivos a funcionar no Curri Cabral, onde estão internados 11 doentes. Não vale a pena trazer colchão, vou-vos contar. O colchão enrola todo. As equipas que transportam o doente dentro do hospital são desinfetadas à saída. Médicos e enfermeiros têm agora de entubar o doente, pô-lo ventilado, dar-lhe o oxigênio para resistir. Veja-se quantos recursos ocupa uma só pessoa infectada. Ao contrário daquilo que nós vemos muitas vezes em algumas reportagens em que a gente via as pessoas a trabalhar com tipo um escafandro, com um respirador que fazia renovação do ar e que de alguma forma o ar estava mais fresco e estava renovado, nós aqui trabalhamos com equipamento que não tem renovação do ar, portanto, e o equipamento tem, por definição, que ser impermeável. Ao ser impermeável, não é respirável. Não sendo respirável, ao final de 3, 4 horas, as pessoas entram, é exaustão, é como se estivessem numa sauna permanente a tratar os doentes. Desengane-se quem pensa que isto é só para velhos. A mais nova dos cuidados intensivos do Curri Cabral tem 25 anos. Este doente tem 44. Ficará sedado e ventilado, despido, para mais facilmente ser manuseado. O contacto, muitas vezes, que nós temos com o doente é explicar-lhe.
a doença, o que é que está a acontecer, como está a evoluir de forma rápida e que há necessidade de o pôr a dormir, para o intubar e para o ventilar. Portanto, muitas vezes o contacto inicial é este com o doente. E depois, durante vários dias, deixa de haver um contacto com o doente está sedado e não se consegue comunicar com ele. Se tudo correr bem, estará ventilado durante 7 dias, a média dos cuidados intensivos deste hospital. Se tudo correr bem, será transferido para uma das enfermarias da medicina interna. A deste pavilhão, com capacidade para 21 camas, está pronta a receber doentes intermédios e a necessitar de hemodiálise. Aqui temos o doente na fase intermédia. E como já lhe disse, nós tenderemos, na minha opinião, e é o que estamos a ver, a ter o doente clássico das enfermarias de medicina interna, o doente mais idoso, com patologia crónica, que infecta agudamente com uma doença viral, que descompensa toda a sua sensação crónica, e é para isso que nós estamos preparados sobre tudo. Está-se a preparar para prestar cuidados e entrar numa enfermaria. Mas esta outra enfermaria, localizada noutro pavilhão do Corri Cabral, não é uma enfermaria normal. Cada quarto tem 2 utentes e, tal como nos cuidados intensivos, o corredor é zona limpa e os quartos, área contaminada. Todos aqueles que entram dentro dos quartos terão que fazer todas as tarefas que vão ser necessárias naquele momento. Vão fazer a desinfecção, a descontaminação do saco. Portanto, agora... E vão colocar de seguida num saco duplo. Até quinta-feira havia 15 doentes internados, nenhum deles teve alta. Em 23 dias, nenhuma alta. Ainda nenhum teve alta. Temos algumas altas em perspectiva, mas há alguns critérios que temos de ter a certeza que devem ser cumpridos. E um dos critérios que nos preocupa é precisamente termos a certeza que as pessoas, tendo alta, ou seja, estando recuperadas da infecção, clinicamente estão bem, por um lado, e por outro, têm ainda condições para garantir pelo menos 14 dias de quarentena depois da segunda zaragatua negativa. Com tantos doentes sedados, acaba por ser o médico ou o enfermeiro a dar as notícias à família. Mas ela não está a precisar de oxigênio neste momento. Tá, obrigada, com licença. São 15 doentes internados na medicina interna. São 15 as chamadas lá para casa. E se um dia forem 100, haverá tempo para telefonemas. Acha que este vai ser um momento decisivo na sua carreira? Não, indiscutivelmente. Não apenas na carreira, na vida de qualquer um de nós. Cada um com as suas características, sem dúvida nenhuma. Para mim é, sem dúvida, um momento, um período desafiante, crítico, tenso, sem dúvida, mas muito... Nós estamos cá para isto. Qualquer um de nós que foi para a medicina, à partida, sabia, pelo menos em teoria, que isto podia acontecer-nos crises destas. Fosse esta crise ou outra crise qualquer. Estamos cá para isto. Mas sempre em simulações. Sempre em simulações, exatamente. E agora é ouvir este facto. Muitos serviços do Corri Cabral foram e estão a ser deslocados para o Hospital de Santa Marta, incluindo os internados sem coronavírus. No final da semana, será unicamente Hospital Covid. Nós temos, se for necessário, nós temos, e o Centro Hospitalar já o fez, aqui nos hotéis, aqui à volta, quartos preparados para nos receber, se for necessário, mesmo para pessoas e colegas que morem mais longe e que tenham de fazer trânsitos, tenham de fazer distâncias maiores, nós já temos esses quartos disponíveis para podermos dispor deles. Mas isso é uma não questão. Para nós, essa questão não se põe dessa maneira. Vai ser mais difícil não ver as pessoas próximas, a família, do que estar aqui. Quantas noites nós não passamos já aqui? O Centro Hospitalar de Lisboa Central passa assim para o 3º patamar do plano de contingência. Há mais 3 para subir nos planos de combate à pandemia. E o velhinho São José, que sobreviveu ao terremoto de 1755, também vai passar por este. Nós acreditamos que na 3ª, 4ª semana deste mês de abril que vai entrar, vamos ter muitos casos nos cuidados intensivos. Nós vamos ter que pôr a unidade do Corri Cabral na sua totalidade como Covid. Esta é uma fase 3 do nosso plano de contingência. E numa fase 4 vamos ter que pôr esta unidade de urgência médica toda como Covid aqui no Hospital de São José. Abrir metade da unidade da urgência médica do São José aos doentes Covid faz parte do 2º patamar do plano de contingência.
Mas para aqui só vêm, por enquanto, os doentes muito graves. A média etária dos 6 internados é de 65 anos. Doente não é fácil, mas é o nosso trabalho. Mas o que noto mais diferença neste momento é a família dos doentes. O doente entra no hospital e eles não sabem quando é que o voltam a ver, se o voltam a ver. Também aqui é do corredor a zona limpa, que se observa através do vidro a evolução do doente. Todos eles necessitam de ventilador. Num caso, chegou mesmo a ser necessário a ECMO, um equipamento que respira e faz bater o coração por nós. Eu acho que o povo português tem uma tendência inata para acreditar que as coisas não lhe vão acontecer. Todos nós olhamos para fora e olhamos para isto desde dezembro, sempre com a perspectiva que não vai acontecer e agora com uma perspectiva de vai acontecer, mas não vai ser tão mau como. Neste momento eu acho que é uma falsa sensação de segurança porque nós sabemos que os nossos números por milhão de habitantes, ou por 1000 habitantes, como quiserem fazer o rácio, é muito alto. Portanto, nós temos uma alta prevalência da doença no nosso país e estamos numa fase em crescendo. E é o que eu costumo dizer, a gente tem 2 cadeiras, temos lá fora 15 pessoas. A opção é deixá-las entrar os 15 ao mesmo tempo ou fazer com que as pessoas se entrem 2 a 2 e que todas vão se sentar. Portanto, é isso que vai acontecer no Sistema Nacional de Saúde. Luís Bento já foi posto à prova por 2 vezes. Primeiro com a gripe A em 2009 e depois com a legionela em 2014. Quando Vila Franca atingiu a ruptura, nós tivemos que receber muitos doentes e num dia recebemos 15 doentes ventilados aqui na unidade. Conseguimos expandir e conseguimos absorver os doentes, mas o que nós temos que imaginar é isso acontecer diariamente. O que vem lá de fora assusta. Assusta observar a impotência de países mais ricos. Assustam os relatos dos colegas estrangeiros. Eu quero acreditar, eu trabalho a pensar sempre, temos de estar sempre preparados para o pior, mas também para a minha saúde mental eu quero acreditar que não vai chegar assim aquela catástrofe que toda a gente fala. Todos nós sentimos ansiedade antes das coisas acontecerem. Todos nós passamos por isto nos exames, todos nós já fizemos exames, tanto no liceu como na faculdade, e existe sempre uma ansiedade que é útil, porque é essa ansiedade que nos aumenta a capacidade de concentração e de preparação para, quando a gente começa a fazer o exame, a ansiedade em regra passa. Porque nós conseguimos enfrentar uma situação adversa se nós tivermos uma perspectiva do fim. Luís Bento é casado com uma enfermeira e tem 5 filhos. Nuno Germano é casado com uma médica intensivista e tem 4 filhos. António Parrana, também casado, tem um filho. Todos têm gente lá fora, com quem se reúnem no final do turno. Sabem que pode ser, por enquanto. Quando começarmos a ver que o número de casos está a diminuir, seguramente que vai ser um reforço muito positivo para essa equipa, porque a gente começa a ver que as coisas vão ter um fim, e o fim vai ser dali a 2, 3, 4 semanas, não interessa, mas há um fim, há uma meta que a gente consegue atingir, e neste momento não, a gente só sabe que começou a corrida. Não, isto parece que vivemos num filme neste momento. E que filme é que quer contar daqui a uns tempos? Um filme que tenha um final feliz, não é? Um filme de ficção científica / terror, não é? Porque vê-se tudo, estou sempre à espera de ver, como costuma dizer, um zombi assim de qualquer lado, que isto parece um Walking Dead, está tudo vazio, está tudo... mas quer contar um filme que tenha um final feliz, não é? Neste caso, ela sabe que pode haver um dia em que a mãe não vai dormir a casa. Portanto, eu tenho as coisas preparadas, caso seja preciso, de eu não ir para casa para não os pôr em risco. Tenho a casa do meu pai livre aqui em Lisboa, e também moro em Lisboa, mas tenho a casa preparada e ela sabe que pode haver um dia que eu fique algum tempo sem ir a casa. Não me leva a mal se eu perguntar quanto é que ganha? Tiro à volta de 640 euros, 650, ando à volta disso. Deus.